Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome é Felipe e hoje eu vou continuar o resumo da Era das Revoluções do Hobsbawm. Finalmente terminei o capítulo 1 e hoje eu vou começar a parte 1 do capítulo 2, que fala especialmente, o capítulo 2, ele fala especificamente sobre a Revolução Industrial. Antes de começar o resumo, aquele ritual de sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho para futuras notificações. A métrica, o resumo está aqui na minha frente no computador, eu vou ler o resumo e comentar alguns trechos com vocês, beleza? A parte 1 do capítulo 2 também vai ser dividida em 2 vídeos por conta do excesso de conteúdo. Tranquilão? Então, sem mais delongas, sem mais enrolações, deixa eu ajeitar aqui o meu super tripé improvisado para poder começar o resumo. Simbora! Segundo capítulo, a Revolução Industrial. Desta vala imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui, a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade. Aqui, a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Bicho, eu não preciso nem explicar muito, né, sobre esse trecho, né? Inclusive, eu coloquei ele até um pouco de destaque aqui no resumo, porque, cara, a grosso modo ele resume o que foi a sociedade, o impacto social da Revolução Industrial. O ser humano, cara, se desenvolveu em termos de mercado, de economia, brutalmente. Só que, moralmente falando, foi podre. Foi podre. Deu muito problema, foram muitas situações de desigualdade extrema, né, no qual vão ser comentados no decorrer desse capítulo e também na segunda metade do livro, que fala sobre os impactos sociais, né, as consequências que gerou a dupla revolução. Comecemos com a Revolução Industrial, isto é, com a Inglaterra. Este, à primeira vista, é um ponto de partida caprichoso, pois as repercussões desta revolução não se fizeram sentir de uma maneira óbvia e inconfundível, pelo menos fora da Inglaterra, até o final do nosso período. Eu vou dar uma paradinha aqui, até o final do nosso período, né? Que aqui ele fala que o termo revolução, o termo não, desculpa, a revolução industrial começou na Inglaterra, né? Na Inglaterra foi onde começou, na Inglaterra foi onde a bomba estourou. E à primeira vista, um ponto de partida caprichoso, né? Comecei errando. As repercussões desta revolução não se fizeram sentir de uma maneira óbvia e inconfundível, pelo menos fora da Inglaterra. Fora da Inglaterra, lá no começo, a coisa não foi tão brutalmente diferente, mas ali, no England, ali o couro comeu. Ali foi quando, nossa senhora, teve toda a mudança que eu falei no parágrafo anterior. Ali foi onde o bicho pegou. Certamente não antes de 1830. Provavelmente não antes de 1840, ou por essa época. Foi somente na década de 1830 que a literatura e as artes começaram a ser abertamente obsedadas, né? É um termo que não se usa muito. Obsedado significa preocupação excessiva. Ou seja, na década de 1830 foi quando as artes, né, a literatura,
começaram a ser abertamente, né, uma preocupação excessiva por parte da sociedade, pela ascensão da sociedade capitalista, por um mundo no qual todos os laços sociais se desintegravam, exceto os laços entre o ouro e o papel moeda. Esse finalzinho também já explicita muito do que foi a Revolução Industrial, né? A sociedade capitalista começou a se preocupar bastante com a parte da literatura, com as artes, né? E com o processo de mudança de produção que estava acontecendo, né? Foi quando a panela de pressão começou a pum, antes de estourar, né? E o finalzinho aqui, excepcional, né? Um mundo no qual todos os laços sociais se desintegravam, exceto os laços entre o ouro e o papel moeda. O próprio nome de Revolução Industrial se reflete no seu impacto relativamente tardio sobre a Europa. A coisa existia na Inglaterra antes do termo. Os socialistas ingleses e franceses, eles próprios, um grupo sem antecessores, só o inventaram por volta da década de 1820, provavelmente por analogia com a Revolução Política Francesa. Ou seja, o termo Revolução Industrial ele foi inventado por esses socialistas ingleses, nossa, terrível, por esses socialistas ingleses por volta da década de 1820, né? E provavelmente por analogia à Revolução Francesa que estava rolando, né? Porque o nome Revolução Industrial ele só foi adotado depois, né? Apesar da coisa já estar rolando lá na Inglaterra. Ainda assim, seria bom considerá-la primeiro por duas razões. Primeiro, porque de fato ela explodiu antes que a Bastilha fosse assaltada, né? Só relembrando, foi a tomada da Bastilha que deu início à Revolução Francesa. Ou seja, a Revolução Industrial, a explosão dela, né? A mudança de meios de produção, aconteceu antes da tomada da Bastilha. E segundo, porque sem ela não podemos entender o vulcão impessoal da história, sobre o qual nasceram os homens e acontecimentos mais importantes do nosso período e a complexidade desigual do seu ritmo, né? Sem esse boom da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, muito provavelmente, cara, a gente não ia conseguir entender todo esse processo de transformação. Então, segundo esse parágrafo, né, segundo o Hobsbawm, a Revolução Industrial começou antes da Revolução Francesa. A certa altura da década de 1780, e pela primeira vez na história da humanidade, foram retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em diante se tornaram capazes da multiplicação rápida, constante e até o presente ilimitada de homens, mercadorias e serviços. Cara, aqui, ó, certa altura da década de 1780, né, foi quando a produção humana, o trabalho, a manufatura, né, que era o principal meio, né, de produção, né, das coisas, tanto de alimentos quanto de vestimenta, ferramentas, né, passou, eu não digo se tornar obsoleto, mas começou a ficar para trás. Por quê, cara? Dali em diante, os métodos de produção ficaram em larga escala, né, entre aspas. Não, na verdade não é entre aspas, pelos padrões da época era uma larga escala. E como diz aqui, ó, se tornaram capazes da multiplicação rápida, constante, até o presente ilimitada, sabe? E eram, como diz aqui também, né, homens, mercadorias e serviços. Todo tipo de produção já estava no esquema de produção em larga escala.
A partir que fala aqui, né? Em certa altura da década de 1780. Aí foi quando a parada começou a mudar. Nenhuma sociedade anterior tinha sido capaz de transpor o teto que uma estrutura social pré-industrial, uma tecnologia e uma ciência, e, consequentemente, o colapso, a fome e a morte periódicas impunham a produção. Cara, mais uma vez, né, eu já toquei nessa tecla algumas vezes. Isso tudo se reflete no primeiro parágrafo. Foi um colapso, né? Um colapso de produção, um colapso de fome, um colapso de morte, né? Tudo voltado para a produção em larga escala. Tudo voltado para a indústria. A coisa não foi fácil, não foi, definitivamente não. A partir da metade do século XVIII, historiadores mais velhos tenderam a datar a Revolução Industrial de 1760, mas uma investigação cuidadosa levou a maioria dos estudiosos a localizar como decisiva a década de 1780 e não de 1760, pois foi então que, até onde se pode distinguir, todos os índices estatísticos relevantes deram uma guinada repentina, brusca e quase vertical para a partida. Foca nesse nomezinho, a partida. A economia, por assim dizer, voava, né? Dá até para associar com partida de motor, partida de avião, né? Para definir, né? A economia, por assim dizer, voava. Então tinha aquele debate, né? Quando que começou a Revolução Industrial? Latidos de cachorro, dos pitbulls do meu vizinho, fazem parte do todo. E foi constatado que uma década decisiva foi 1780 e não 1760, como pensavam antigos historiadores. De fato, a Revolução Industrial não foi um episódio com um princípio e um fim. Não tem sentido perguntar quando ela se completou, pois sua essência foi a de que a mudança revolucionária se tornou norma desde então. Ela ainda prossegue, quando muito podemos perguntar quando as transformações econômicas chegaram longe o bastante para estabelecer uma economia substancialmente industrializada, capaz de produzir em termos amplos tudo que desejasse dentro dos limites das técnicas disponíveis, uma economia industrial amadurecida. Cara, esse parágrafo aqui, ele fala uma parada que quando eu li de primeira, eu achei muito interessante, cara. E eu refleti em cima disso. A Revolução Industrial, ela não teve fim, cara. Ela segue, por incrível que pareça, até os dias de hoje. A Revolução Industrial deu início aos meios de produção em larga escala. Bicho, a parada só foi sendo aprimorada e continua sendo aprimorada até hoje, né? Isso, pelo menos em mim, cara, causou uma reflexão muito legal, né? Porque, pô, vou sair um pouco do recorte temporal da obra do Hobsbawm. Lá na década de 1800 e bolinha, brincando. Quando ocorreu o boom da Revolução Industrial, tinha muito trabalho braçal, tinha transformações nos apetrechos tecnológicos, né? Inovações nos maquinários para produção em larga escala. E isso, se você analisar por esse ponto, cara, essas inovações, essa transformação dos meios de produção, elas acontecem até hoje. Até hoje. Quando teve o primeiro choque nas fábricas, nas montadoras, o homem vai ser substituído pelo robô, né? Dentre aquelas outras muitas teorias de conspiração tecnológica, brincadeiras à parte.
Gente, eu tô zoando, tá? Essa parte da conspiração tecnológica eu tô zoando. Mas esse processo, né, de transformação dos meios de produção, ele ocorre até hoje. A Revolução Industrial não teve um fim. Na Grã-Bretanha e, portanto, no mundo, este período de industrialização inicial começou com a partida. Falei para focar na partida. Na década de 1780. Pode-se dizer que terminou com a construção das ferrovias e da indústria pesada na Grã-Bretanha na década de 1840. A partida foi o termo que se deu para o início da Revolução Industrial, começou em 1780, né? E pode-se dizer, segundo Hobsbawm, que terminou com a construção das ferrovias e da indústria pesada na Grã-Bretanha na década de 1840. Qualquer que tenha sido a razão do avanço britânico, ele não se deveu à superioridade tecnológica e científica. Nas ciências naturais, os franceses estavam seguramente à frente dos ingleses, vantagem que a Revolução Francesa veio a acentuar de forma marcante, pelo menos na matemática e na física, pois ela incentivou as ciências na França, enquanto que a reação suspeitava delas na Inglaterra. Vou até dar uma paradinha aqui, cara. Na Inglaterra, né, a reação, né, a própria sociedade mais ortodoxa suspeitava muito ainda do avanço das ciências, principalmente na física e na matemática. Então não foi necessariamente, né, o avanço nas ciências que foi a causa do avanço britânico na transformação dos meios de produção. Teve muita importância, sim, mas não pode ser definido como a grande causa motriz. Não, esquece isso. Até mesmo nas ciências sociais, os britânicos ainda estavam muito longe daquela superioridade que fez da economia um assunto eminentemente anglo-saxão. Mas a Revolução Industrial colocou todos em um inquestionável primeiro lugar. Até mesmo nas ciências sociais, os britânicos eles estavam muito aquém, né, dos conhecimentos em economia. Foi, como diz aqui, né, foi um assunto eminentemente anglo-saxão, né? Os britânicos, não só os britânicos, né? A Grã-Bretanha como um todo, né, davam muito valor aos conhecimentos de economia, né? Mas diz aqui, a Revolução Industrial colocou em inquestionável primeiro lugar. Uma coisa puxou a outra, cara. A gente está falando de um período de mudança nos meios de produção, né? Mercado econômico. Para isso precisa se estudar economia. Então é só ligar os pontinhos. Peço até desculpas a vocês pela minha baixa concentração devido aos latidos dos cachorros do meu vizinho. Aí, ó, ele me respondeu. Felizmente, poucos refinamentos intelectuais foram necessários para se fazer a Revolução Industrial. Suas inovações técnicas foram bastante modestas e, sob hipótese alguma, estavam além dos limites de artesãos que trabalhavam em suas oficinas ou das capacidades construtivas de carpinteiros, molheiros e serralheiros. Vou dar uma paradinha aqui. Cara, por incrível que pareça, eu estou falando tanto de mudança nos meios de produção, de evolução nas ciências, né, como falei nos vídeos passados. Então, a gente fica imaginando que nessa época também teve grandes avanços na parte como diz aqui, em refinamentos intelectuais, né,
para se fazer uma revolução industrial, invenções, inovações tecnológicas, né? Fica meio que subentendido que, caramba, os caras então eles descobriram uma nova tecnologia, engenharia evoluiu muito e por isso eles construíram ferramentas e maquinários fantásticos. Não, cara, esquece. Por incrível que pareça, isso não rolou. Rolou até depois, mas não foi isso que fez com que a coisa funcionasse, né? Como diz aqui, suas invenções técnicas foram bastante modestas, né? E sobre hipótese alguma, elas estavam além dos limites que os artesãos, os molheiros e os serralheiros já pudessem fazer, né? Tudo que foi feito naquela época, construído em prol de produção de larga escala, cara, não foi nenhuma inovação tecnológica revolucionária, né? Tava tudo dentro dos limites do que aquela galera podia entregar. Nem mesmo sua máquina cientificamente mais sofisticada, a máquina a vapor rotativa, necessitava de mais conhecimentos de física do que os disponíveis então há quase um século. Um século. E podia contar com várias gerações de utilização. Dadas as condições adequadas, as inovações técnicas da Revolução Industrial praticamente se fizeram por si mesmas. Isto não significa que os primeiros industriais não estivessem constantemente interessados na ciência em busca de seu benefício, em busca de seus benefícios práticos. Reflete no que eu acabei de falar, cara. Vamos lá. Nem a máquina a vapor rotativa, ela era o top, né? O top de desenvolvimento tecnológico para a produção naquela época. E essa tecnologia já rolava há quase um século. E devido à forma que era usada, né, a durabilidade dela era muito grande, né? Como fala aqui, não necessitava de mais conhecimento de física, em quase um século podia contar com várias gerações de utilização. Cara, realmente não houve uma descoberta revolucionária nas tecnologias para poder fazer a grande engrenagem da Revolução Industrial rolar do jeito que rolou, trabalhar do jeito que trabalhou. O que não significa, como diz aqui no finalzinho, que a galera que estava envolvida nisso, que a galera que estava interessada, não tivesse interesse. Né? Não tivesse interesse em ter novos aprimoramentos, em ter descobertas, em novos métodos, novas ferramentas com inovações para poder ampliar essa produção mais ainda. Né? O finalzinho fala muito sobre isso, né? Isto não significa que os primeiros industriais não tivessem constantemente interessados na ciência em busca de seus benefícios práticos, né? Os caras, o interesse dos caras era todo voltado para benefício prático. O que é benefício prático? Construir ferramentas, maquinários para acelerar os processos de produção. Rapaziada, para o vídeo não ficar muito longo, mais do que já tá, eu vou encerrar aqui. Amanhã eu trago para vocês a conclusão da parte 1 do capítulo 2. Tranquilo? Mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês estarem até aqui comigo. E eu pretendo continuar fazendo o resumo do livro. Se por acaso você está concordando com as minhas opiniões, com o meu ponto de vista, ótimo, cara. Se você não estiver concordando, comenta aí embaixo, porque é muito bom estudantes terem pontos de vista diferentes para poder fazer o comparativo, analisar. É legal. Todo mundo sai ganhando. Beleza? E agora, sem os latidos dos pitbulls do meu vizinho, eu vou dormir. Valeu, falou, fui!